Pode Rachar de Rir. Acompanha a gente no YouTube, Capital Mais com você. Repetindo. Fala assim, repita. Vai. Repita. Capital Mais com você. Ou nas outras redes sociais, Pode Rachar de Rir, Instagram, TikTok, Spotify, Facebook. Acompanha a gente. Fala de novo, o que é? Repita. Instagram, bom. YouTube, Capital Mais com você. Para com isso, que coisa chata, rapaz. Repita. Repito. Você sabe que hoje a gente tá com uma mulher... Finalmente, olha, gente, é o seguinte, o Tisco é o responsável mais por trazer os convidados. Ele só traz homem aqui. Eu nunca vi. Homem? Aonde, bem? Só trouxe Aldine uma vez, a primeira, só e pronto, acabou, não tem mais. Só. Não pode. Mas assim... Finalmente ouviu minhas um preces. mundo chamado deuses da alegria, deuses da beldade. Quem vem nos visitar? Ela veio. Ana Cláudia Vidal. Ô, Ana, eu você quero tá falar de luto? uma coisa. Não, antes de você falar alguma coisa, você tá de luto? Eu não, é que eu gosto de um pretinho. Ah, é? Que eu achei que tinha morrido o filho do marido. Tão branquelo. Adoro. Deixa eu falar uma coisa que eu tô com muita vontade. Diga aí. Ai, eu quero ocupado imitar hoje. vocês. Repita. Repita. Capital Mais com você. Pode rachar. Capital Mais com você. Início já o brinde, por favor. Hoje é você. Nós Nosso hoje brinde. você vai tomar da nossa aguinha que Oba! passarinho bebe. Ai, eu adoro. Então, Adoro. pra você higienizada, tá bom? Ai, que lindo. Eu já lambi Nosso ela. mimo ficou do tranquilo. Pode Rachar Já de passei Rir. a Então língua. tá mais do que Para nossos higienizada. convidados, já. Passei a língua. Passei. A língua higienizada Já, de já. Tisco. Totalmente. Agora a água, né? Agora a aguinha Agora benta. a aguinha. Ai, eu Aguinha adoro. benta. Aguinha benta. Adoro. Porque aí vamos fazer um brinde para poder começarmos o nosso bate-papo. Aê, aguinha. Agora Saúde. Saúde. Vou ter que brindar olhando os Saúde. olhos, senão não trepa de novo. É hein? verdade, Aí, ó. por favor. Olhos raios. E tem que Hoje eu já beber. comecei. Hoje eu comecei daquele jeito que a Tatá não gosta. Ela não gosta. Ana, diga, o que você ia falar que não falou ainda? Repita. O repita. Ah, o repita, é Foi o verdade. repita. Eu falei que me deu uma vontade. Bem, eu eu vendo me vocês lembro falando hoje. repita, eu falei, me deu uma vontade de falar repita. Ana Então, Cláudia. Aproveita então, conte de você. O que você já fez, o que você faz? Quem é a Ana Cláudia? Quem é a Ana Cláudia? Quem? Bom, quem? Bom, eu sou atriz. Fala mais pertinho do microfone, assim, bem assim, gosto Eu de sou atriz. Faz uma coisa. Puxa a tua poltrona pra mim poder mexer nas tuas pernas. Que isso? Eu ainda fui olhar ainda. Foi olhar. Eu sou atriz, Sim. dubladora, locutora. Com essa voz eu tô achando que é outra coisa. Bom, eu tenho 32 anos de carreira como Oh. atriz. O Maradona morreu junto, né? É. Trabalhei com o Tisco muitos anos na Praça é Nossa. E hoje faço muito teatro. Inclusive, estou em cartaz no Teatro Bibi Ferreira. Muito bem. E qual é a peça? Encanto da Disney. Oh, que legal. É, que eu faço a abuela. Ai. Boela. Abuela. Boela. Estamos no Bibi Ferreira Sim. todos os domingos às 14h30. A criançada que é apaixonada por Encanto tem que assistir. A peça é linda, maravilhosa. Desculpa, Ana, desculpa. Acho que a gente vai ter que voltar. Por Porque quê? assim, eu fiquei muito chateado que é só pra criança, os pais não precisam ir. Claro que Mas pode. não pode ir sozinho, né? Mas é claro, os pais. Não, os é que as crianças se envolvem mais com o espetáculo, mas os pais também, as mães, inclusive são os jovens, 19, 20, 21 anos, são apaixonados por Encanto. Vai todo mundo lá assistir. Vai todo mundo. lá assistir. Cabe todas as idades. Lembrando que é uma adaptação, é bom lembrar isso. Exatamente. Que é uma adaptação livre, é Aham. uma adaptação brasileira, É. para que não tenhamos dores de cabeça. Com certeza. Só para entender que é uma adaptação livre do tema exibido nos filmes. Exatamente, Né? Então o isso Encanto. é importante dizer. Dizer para não que ter problemas, né? Ana, a tua carreira começou como? A minha carreira começou, na verdade, antes de eu ser atriz, eu fui Miss. Miss? Eu fui Miss. Olha, Fui Miss de Miss onde? Distrito Federal. Olha só. Na verdade, eu Você sou tá com essa cara carioca. de corrupta? Hã? Você é carioca? Eu sou carioca. Ah.
Nasci no Rio de Janeiro, mas eu fui para Brasília com 4 anos de idade. Ah, Quando meu pai foi transferido, e passei a minha infância, a minha juventude, até os meus 20 anos Você de morava idade. em qual asa lá? Asa Norte, na A que mais 202 voava. Norte. A que mais voava. Na 202 Norte. E aí, aos 20 anos, eu fui candidata a Miss Distrito Federal, sim. ganhei o concurso e vim para São Paulo para representar o Brasil. Para participar do concurso Miss Brasil, que, aliás, foi o último ano do Silvio Santos, do Ah. SBT. Pergunta, você veio para São Paulo com sua mãe? Não vim com a minha mãe. Porque Miss sempre anda com a mãe? Como é que você não veio com a mãe? Sempre. Pois Você é. acha que é Miss de mãe de Miss? Eu E a não sei. presidente do Miss Brasil amava isso, porque eu não tinha minha mãe do meu lado, minha mãe não veio. Ah. Então eu tomava conta da minha vida. Olha. E foi maravilhoso. E aí eu ganhei o concurso e fui representar o Brasil Que ano na foi China, em Taiwan. Taiwan. Que ano que foi isso, Ana? 1988 fui Miss Distrito Federal e no ano seguinte eu fui para Taiwan, em 1989, representar o Brasil. E em 1989, exatamente. Quando eu retornei, pouco tempo depois, o Carlos Alberto de Nóbrega, que inclusive foi meu padrinho de casamento, me chamou para trabalhar na praça. E aí por lá fiquei durante Isso, um ela bom ficou. Ela tempo. ficou lá. Ô, Ana, teve alguma situação engraçada, quebrada de salto nos desfiles? Saia, vestido que rasgou nos desfiles de Miss? Teve alguma Não. situação que fosse extremamente engraçado, que você reproduzisse? Não, acho que foi, pelo menos na minha época, foi tudo bem tranquilo. Foi bem tranquilo. tranquilo. É. Não teve nenhum viado Não teve sacanagem, aquela Não. coisa de quebrar salto. Não, as Ninguém meninas. cerrou teu salto. Não, as meninas eram Mas tranquilas. Existia isso aí. Mas, Existia isso mas na China, eu sofri muito quando eu fui pra China. É. Sofri muito porque as pessoas pensam, a comida chinesa não é uma delícia. A comida chinesa na China não tem nada a ver com a comida chinesa no Brasil. Não tem yakisoba, a frango Então, xadrez. a comida, assim, o que tem, o que eles fazem ou é sem gosto ou muito adocicado. Aí eu lembro uma história engraçada. A gente estava em Taichung, no hotel, não, Kaohsiung, no Hotel Nacional. Então, a delegação foi recebida no Hotel Nacional, onde nós ficamos. E aí eu lembro disso, que foi assim, para mim, foi uma grande decepção. Chegou, era um salão nobre do Hotel Nacional, que receberam a gente, a delegação toda ali, e aí era um mega jantar. Daqui a pouco abre-se a porta e vem assim, mais ou menos uns 15 garçons, todos muito bem Alinhados. com Parecendo aqueles todos botões pinguim, dourados, um atrás do outro, né? mas era como, Pinguinzinho. não, era como Pinguinzinho. fosse uma coreografia, e todos eles na mão direita com uma bandeja, e dentro dessa bandeja, em cima da bandeja tinha uma lagosta maravilhosa e um cachepô do lado com gelo seco, então fazia fumaça. Então ele vinha, eu falei, meu Deus, aí eu pensei, eu falei em português, falei assim, uma lagosta é minha. Pensei comigo, né? Uma lagosta inteira Ela é não minha. tinha visto lagoa, mesmo que ela estava em Brasília. Ela Aí, não tinha visto eles lagosta. foram, serviram e tal, e eu fui com sede ao pote. Eu falei, meu Deus do céu, aquela lagosta já despregada, né? Da casca. Mas ela tinha um creme, assim. Eu falei, enfim, eu dei a primeira garfada e botei na boca. Não consegui comer. Peguei o guardanapo e cuspi. Ué, Discretamente. nojo. Olha, era um creme por cima, que era tipo creme de sonho de padaria. Uhum. E que a lagosta, eu acho que foi embebida 24 horas naquela coisa. Aff, mano. É pra não apodrecer. Era muito ruim. Não Mas foi uma apodrecer. grande decepção, porque eu tava com uma vontade, sabe, de comer. E eu falei, meu Deus, Então, do céu, os que pinguins- decepção. Os pinguins te sacanearam na lagosta. Ou foi seja, isso. essa primeira vez não foi boa. Não. E outra coisa, então tinha essa coisa da comida e a gente acabou comprando um dos meninos lá do hotel onde a gente ficava, que era o hotel Não, peraí. oficial. Brasileiro é terrível. Depois eles vêm falar de corrupção, gente. A gente- Para, já foi lá pagar o cara. Claro, pra comprar McDonald's Pra pra comprar gente. McDonald's. Escondido, que se soubessem, nossa, Não podia, não não podia. podia de jeito nenhum. do céu. Porque era tudo muito. Era cheio de. Como é que fala? Regras assim, não? Muitas regras. Tipo,
Tipo, uma das regras era, por exemplo, você estava no quarto, então tinha toda uma programação do dia, que a gente acordava, desde o desayuno, a gente acordava às 6 horas da manhã, então vinha toda uma programação. E aí, para sair do quarto, você tinha que ir de faixa, né? Pra E identificar que você era Miss, que né? eu era do Brasil, Porque claro, senão, todo mundo, senão né? a chinesada ia correr atrás de você. Quanto custa? Quanto custa? Fuki, 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 fuki. Não é? É. E eu aí- queria fuki, fuki. Uma das misses, eu lembro que uma ou duas misses receberam, a gente não podia sair do quarto sem a faixa. E uma das misses saiu sem a faixa, e aí era uma multa de $50. Olha. E você perdia 1 ponto. Você entrava com 10 pontos e à medida que até chegar ao Você vai concurso, perdendo. você Vai ia saindo. perdendo. Ana, você saiu por no 0, né? Imagina. Não tive problema algum, continuei nos meus 10. Olha a elegância dessa mulher Até não até de falar, falar, né? Não. É um enobrecer da voz, né? Que maravilha. Mas foi uma experiência, assim, maravilhosa. Aí, só que assim, eu nunca pensei em ser Miss na minha vida. Eu sempre gostei da arte, eu sempre quis, dentro da escola, fazia sempre, ou era dança, ou era peças de teatro, enfim. Quando eu cheguei de volta, que eu recebi a proposta do Carlos Alberto de trabalhar na praça, eu fiquei muito feliz. Aí eu me encontrei. Aí Eu foi... acho que eu fui um dos que você primeiros. Foi fazia lá? Eu acho que eu maravilhoso. fui um dos primeiros que abracei essa mulher na É, praça. Na praça, eu tive alguns quadros. Trabalhei com a Vera Verão, Grande lá o Grande Lafon. Eu trabalhei com Jojoca. Aí depois eu tive meu quadro, que o Carlos Alberto me deu, que era As Fofoqueiras, que era eu e a Babi. A Babi, A Babi Xavier, né? Xavier, Aí nós fizemos junto As Fofoqueiras, que era muito gostoso. Agora, uma pergunta. Nos quadros do Lafon, você usava aquelas iridoide depois do quadro ou não? Menino, o Lafon quebrou. Outra história. Vou Batia, contar essa batia história. mesmo? Vou contar Porque essa ele história. dava uma porrada, a vida dava uma porrada. Bicho. Primeiro que o Lafon, ele usava todo o figurino dele sempre tinha uma bolsa que era uma carteira. Esta carteira, quando você abria dentro, ela tinha vários jornais para poder a carteira não ficar mole, né? dura. Só que aquele jornal virava pedra ali dentro, porque era sempre o mesmo jornal que E ele enfiava, molhava, só mudava aí. as carteiras. Ele molhava. Então aquilo ali virou uma pedra. Aí eu tava gravando, eu lembro que era com a Jovem Guarda, com o Rony Von. O Rony Von era. E aí eu ia ser a estrela do Rony Von, não sei o quê, babá. E aí começamos o quadro e tal, e aquela história, né? Ele sempre acabava comigo, aí eu falava assim, o que é? O que é, sua bicha? Comigo, né? Bem Era muito, Eu sou uma E quadra, aí, mulher. e aí, o que aconteceu? Na hora da briga, ele me deu uma carteirada, só que eu baixei, bateu assim no cabelo do Rony Von e fez assim, ó. Ui! A carteira passou, mas ainda bem que não pegou na cabeça. Voou assim o cabelo. Se pega da Só que ele traumatismo voltou craniano. e catapulfo no meu ouvido. Ele Ah, estourou que meu bom. tímpano. Menino. Eu tive uma perfuração do Você tímpano. era uma- Eu continuei o quadro até o final e depois fui pro hospital. Ainda bem que eu não Mas, fiquei ó, surda. Era uma autêntica o negócio, né? Era autêntico. O lá É. fora, ele batia pra valer. O mesmo. quê? Aí a segunda, ele Você deslocou sabe meu que- dedo. Você sabe que antes de começar os quadros, ele batia texto às vezes comigo, né? O Lafone batia texto comigo. E ele me chamava de Vanusa, porque eu tinha o cabelo comprido. Aí ele falava, Vanusa, hoje eu derrubo mais 2. Era toda hora. E era sempre assim. Aí, num outro quadro também, na hora da porradaria, na hora da pancadaria, vinha também o pessoal do elenco de apoio para poder ajudar, na hora da briga. Ele veio para cima de mim e aí ele segurou meu braço, foi virando. Meu dedo parou aqui. Olha. Fez assim, ó, lock, virou o dedo até aqui. Desloquei meu dedo, fiquei durante um bom tempo Você que eu não imagina conseguia. aquela figura, 2 Eu não metros? conseguia segurar num copo, porque eu não tinha força no dedo. Você imagina 2 metros de pessoa. 2 metros de pessoa. Passava de 2 É. metros, né? Porque Com o salto, salto dele ainda era com o 20, salto né? era uma coisa horrorosa. Então era uma coisa. Eu sempre brincava Era com uma ele torre que eu- Eiffel. Eu falava pra ele que ele andava de perna de pau, né? Porque os saltos dele era um maior do que o outro, né? Pelo É. amor de Deus. E aí, E aí? depois, enfim, aí fiz o quadro com a Babi e depois eu fiz um quadro chamado lembra alguma coisa Os de Descasados. fofoqueira? Das fofoqueiras? Você Era lembra algum ótimo. dos textos? De- Você dos lembra te- de alguns Era textos? sempre assim. Eram 2 amigas,
duas amigas malditas, né? Que uma odiava a outra, mas assim, toda vez que elas se encontravam, cada uma estava com um figurino Ô, Tatá, diferente, escuta essa, tá? tipo, ela estava com um vestido, sei lá, de oncinha, É. e aí eu entrava com o mesmo tecido, mas eu estava com uma calça. Então elas estavam sempre com Sim, a mesma parecidas, estampa, que já era um problema. Nossa. E aí o comprimento delas era eu rosnando e ela fazendo um som de... Então tinha a sonoplastia, né? Que era, ai querida, e era aquele beijo de longe. Tudo bem, querida? É. E aí a gente começava a conversar, a falar, mas sempre naquela coisa da língua alfinetada. Afiada, sempre assim. afiando. E no final, as duas se despediam. Entravam numa confusão ali entre as duas, mas depois se despediam amiguinhas, tchau, tchau, e vinha a sonoplastia de cada uma, que era um cachorro e não lembro se era uma onça que fazia... Era uma... Era quase um gatinho, É. né? Falando E em era um- gatinho, você sabe que hoje eu sei com o meu gato? Ai, meu Eu sei que Deus. a minha gata Ai, meu hoje. Deus. Eu sei que a minha gata. Porque vai- eu tinha comido ela inteira e tinha sobrado só a cabeça dela. Meu Deus do céu. Eu achei um absurdo Ele isso. tá sem remédio Não, hoje, o pior de tudo é que hoje não era sexta-feira 13 pra comer gato Ainda preto. Mas bem, e aí? ainda bem. Você acordou e cadê a gata? Ah, não sei. Sobrou uns pelos aqui. Não, coitada. Tá boazinha. Humor negro. Foi só sonho, foi só sonho. A Tatá vai falar assim pra mim, eu mato você. É, com certeza, viu? E aí, É. depois, aí a Babi terminou o contrato dela, ela saiu. E aí o Carlos Alberto quis refazer um quadro que já ele fez há muitos anos atrás, que era até com o Carlos Capelletti, que era Os Descasados. E aí eu comecei a fazer esse quadro com meu ex-marido, Raimundo de Souza, que é ator também. E era muito legal, porque era um quadro que eu amava fazer. Pra quem não conhece, é aquela voz absurda. Aquela voz forte. É, a voz Parece dele é uma linda. voz de Deus. É. Imagina ele no ouvido dela. Vai, Ana. Vai, Ana. Não precisa E é- fazer nada. É. E era muito engraçado que o quadro, a gente sempre entrava discutindo, ele falando que eu fiz tudo errado e eu dizia que ele fazia também tudo errado, era uma briga constante e o Carlos Alberto sempre apartava essa briga. Então, o mote do quadro era exatamente de dizer em briga de marido e mulher não se mete a Mete a colher, colher. que era no final que ele falava. Mas a gente brigava, o Carlos Alberto, pelo amor de Deus, eu acho que a melhor coisa que vocês têm que fazer é se separar. Sempre quando ele tocava no assunto de separação, alguma coisa assim, ela já ficava enfesada. Aí ela chamava sempre o marido no canto e dizia assim, você viu? Que pessoa horrorosa. Ah! Começar a falar mal do Carlos Alberto. Exatamente. Então, no final, eles acabavam sempre fazendo as Se unindo contra o pazes Carlos Alberto. contra o Carlos Alberto. Aí o bordão era, dá certo. em briga de marido e mulher, não se mete a colher. E era muito bom o quadro. era muito Aproveitando gostoso. isso, respeitem as mulheres, tá? Você que está aí nos acompanhando, É isso aí, respeitem é as isso aí. mulheres, porque realmente, assim, as mulheres estão sofrendo uma violência muito forte aí. Então, acho que é bom segurar a onda, senão a mão do Chesky. Ou não, ai, desculpa. E aí, depois da praça? Aí, depois da praça, eu fiz novela. Aí eu saí do SBT. Sim, sim. Aí eu fiz uma primeira novela que foi Canoa do Bagre, na Record. Não, Canoa do Bagre não, minto. Foi Direito de Viver. Direito de viver. Com o na Edwin Record, né? Luiz na Record. Foi na Record. Aí eu fiz essa primeira novela. Na sequência, eu fiz Canoa do Bagre. E sempre, eu amo teatro. A minha vida é teatro. Eu preciso estar em cima de um palco. Se eu não estiver em cima do palco, eu não sou ninguém. Você faz teatro também de comédia? Faço Porque comédia, você fez a faço praça, drama, novela, faço... são dramaturgia e humor, né? Exatamente. E aí eu comecei a me direcionar para o teatro, que eu sempre amei. E fiz várias peças de sucesso. E aí eu fui embora para o Rio de Janeiro na época que eu fiz o Baile, que foi um divisor de águas na minha vida dentro de espetáculo musical. E aí eu fui para o Rio de Janeiro e comecei a fazer vários espetáculos musicais. E aí voltei para São Paulo para fazer um musical aqui que chamava Vovó Delícia, que era um texto do Ziraldo, que foi Ziraldo, também Vovó um maior Delícia, sucesso. maravilhoso, é. Foi muito Foi legal. muito bom. E aí voltei para o Rio de Janeiro novamente. No Rio de Janeiro fiz vários musicais, que foi o Baile, eu fiz Rendezvous do Avesso, o Cabaré Melinda, que nós estreamos, inclusive, no Canecão, que logo em Olha, seguida fechou. Canecão, hein? Imagine o currículo dessa mulher, gente. Eu fico imaginando. Você sabe que é engraçado que ela fala tudo isso, mas eu lembro da periquita dela.
Lembra? Da periquita dela. Quando eu nasci, tinha uma periquita. Como é que é? Ai, agora eu vou... Vai, Ana, Quando vai eu que você... nasci, eu tinha uma periquita. Não vou lembrar. Ela era fazia- muito Você legal. Ela soltava Era- a periquita era- na plateia. Eu fazia nas Filhas da Mãe, que nós fizemos. Imagina essa Quantos mulher anos, de maiôzão. Chesco? 5 Ficamos anos. 5 anos, mais ou 5 menos. anos em cartaz. E foi maravilhoso eu fazer uma das filhas. E aí eu tinha Esse quadro, ela descia de maiô, Que era uma todo cena, de paetê, com chapéu, com puta casquete. Um esplendor, bonito, um esplendor. Esta mulher, imagine 1,75 m de mulher. Agora Num deixa eu explicar a salto história da alto. periquita. E ela soltava a periquita na plateia. Porque a música, ela era dúbia, né? Não vou lembrar. Até o final do programa eu vou lembrar e vou cantar pra vocês. Vai. E aí E era... ela vai soltar a periquita. Ela Vai, falava, vai, né, aqui. quando eu nasci tinha uma periquita, e a periquita tava presa na gaiola, Olá. era tão frágil, pequenina e depenada, que comigo foi crescendo e ficando assanhada. Xoxô, abana periquita, xoxô, periquita quer voar. Um belo dia eu abri sua gaiola, e ela voou. Agora também não vou lembrar. Enfim, então as pessoas, Olha que era uma delícia. coisa meio dúbia. Que delícia. E eu descia na plateia e perguntava, a periquita da senhora sente calor? Ah, A mulherada morria de rir. Aí eu falava, vocês são muito sem vergonha. Porque eu estou falando da periquita, eu estou falando sobre os psitacídeos. Que é o vulgo nome dos passarinhos, né? Do Passarinhos, canarinho e tal. Aí, quer dizer, era uma coisa dúbia, as pessoas morriam de rir. E aí eu usava um leque todo de penas, né? Então, quando vinha esse bordãozinho, xoxô, abana periquita, xoxô, a galera ia... Não, era muito Isso, legal. quando ela falava assim, olhava para o homem e fazia assim, você cuida da periquita Ah. dela. Você cuida muito bem da periquita da senhora. E sempre falava, sempre uma mulher, né? A sua periquita sente calor? Porque eu falava, a minha periquita sente muito calor. É olha. muito Só que calor, era o hein? passarinho, né? Sim, Então as sim. pessoas maldavam e no final eu Lógico, cachapaf com o meu leque dizia, safado sem vergonha. Essa música foi escrita pela Gilda Vandenbrand. Gilda Vandenbrand. Gilda Vandenbrand. Foi ela que escreveu essa música, essa canção. Que era muito gostoso. Tinham várias músicas, várias, né, né? das filhas. Tinha aquela do pianista. Do pianista. Pianista que era, ai, beliscou minha bunda. Como é que era? Faz tanto tempo Faz que a gente... tempo, né? Mas Pra eu enfim. lembrar da periquita foi maravilhoso, não, né? Eu não. lembrei, olha só, meu HD tá funcionando, Ai, hein? ai, Funciona, não. Alzheimer nunca! Não, Já. por Jamais. enquanto tá aí na rede. Não, e tem peça. Eu lembro de música. Hoje eu canto uma música pra minha neta, que eu fiz também um outro espetáculo, também era um musical, que era A Filha do Sol. E que, aliás, é um tema muito atual, que fala sobre a natureza, que é mais ou menos assim. Como é que é? Ai, às vezes vem uma lembrança. Antes o mundo era lindo, com sol, cachoeiras e matas, a lua refletida nas águas, e tudo vivia em plena harmonia. Mas o homem, com sua ganância, na mais completa ignorância, resolveu mudar a paisagem. E vejam Que voz só no que gostosa. deu. O céu encheu-se de fumaça, os rios e mares foram poluídos, os animais e plantas sucumbidos, e assim o planeta morreu. Ainda bem que você não continuou sendo Miss, viu? Ainda bem que você não continuou E eu canto sendo pra minha Miss. neta hoje essa musiquinha que veio. Eu falei, gente, eu não tô acreditando. E teve também a do Ronaldo Sembroni, que era Qual que era? Tucunaré, a filha da Tucunaré, lua. filha Que eu da também lua. fazia uma índia, né? Que era a índia sábia, que fala sobre o sol e a lua, né? Que era o encontro dos dois. Hoje, na verdade, a natureza ela tá precisando de um pouco de carinho, né? Opa, e como? A natureza, a gente está acabando com a nossa natureza. É. Né? Na verdade, esse disparate de querer enriquecer através da terra está acabando, tá acabando com a nossa flora, está acabando com a nossa fauna, está acabando com a nossa terra. Né? Na verdade, assim, hoje nós não vamos sentir muito, mas quem vai sentir, na verdade, são a latinha.
a minha neta. Pois é. Meu neto, a sua neta. Por isso que eu canto essa. E olha que é um espetáculo que eu fiz. Esse espetáculo, A Filha do Sol, eu fiz tem, meu Deus, acho que é uns 16, 17 anos atrás. E aí você vê que é uma música extremamente atual. Que é atualizado, exatamente. Totalmente atual. É totalmente. É engraçado, né? Que é o antigo volta. É o antigo volta. Ana, nessa trajetória tua, você sofreu alguma situação extremamente engraçada que hoje, quando você lembra, você fala assim, puta, vou cagar de rir. Não, gente, eu vou contar uma pra você. Conte! Mas assim, não é nem dentro da minha carreira. Eu estava no Rio de Janeiro, era casada com o Rai na época, e ele estava fazendo Terra Nostra. Terra Nostra. E aí nós estávamos no hotel, minha filha pequenininha, ainda amamentava a minha filha, e nós ficamos hospedados no hotel no Leme. E aí o Rai foi gravar e eu fui pra praia com a minha filha e tal, aí solzão, né? Eu tava com um corpinho maravilhoso, ainda amamentava a minha filha, mas já tava nos trinques e tal. Aí tava com um shortinho e eu resolvi botar. E eu não vi isso. Eu resolvi botar um corpete meu, que ele tinha uma trava atrás, tipo de cinto que faz assim, ó. Sim, sim. E eu coloquei esse corpetinho com um shortinho, tava super queimada e tal. Peguei minha filha e fui almoçar num restaurante no Leme. E na época tava até aquela novela que tinha Oi, oi, oi. Não, como é que é? A novela era... Não, né? Era... Ueba! 1, 2, 3. Sim. Não Inclusive, lembro. foi a novela do Lafon, que ele fazia o Bob. Exatamente. Ele fazia o Bob. Então tinha essa novela, eu só lembro do Ueba, que eu nunca mais vou esquecer. Aí entramos no restaurante, eu e minha filha pequenina, tadinha da minha filha ficou chocada. Aí entramos e era um self-service. Eu fui lá, me servi, primeiro pra ela, fiz o pratinho dela e tal, tem que comer tudo, coloquei na mesa, falei, fica sentadinha que a mamãe vai fazer o prato dela. Tô lá, eu fazendo meu prato lindamente, quando eu tô terminando meu prato, eu dei uma virada meio estranha, o negócio fez... Apagou o peitão! Apagou o peitão totalmente, porque o Boucher foi parar onde tá ela. A Tatá pegou, né? A Tatá pegou pra mim, de lá. O restaurante inteiro, lotado. Eu, estática. Ninguém falou só nota de dólar. Eu, estática, fui caminhando. E o cara, que era o que tava no caixa do lado do restaurante, pegou o meu bustier, ficou olhando pra minha cara, branco. E eu fui caminhando, só que eu não tive aquela coisa de botar a mão no peito. Eu fui caminhando de peito. Você tava com o prato na mão? Peguei. Não, o prato quebrou. Porque na hora que o negócio fez flup, o prato foi. Quebrou o prato. E aí eu peguei, cheguei perto dele, ele me entregou o bustier. Eu peguei, botei aqui, fiz assim, fecha pra mim. E virei de costas. Ele foi lá, fechou. A minha filha sentada na mesa assim, ó. Ninguém pagou a conta? Gelei na hora. Na hora aconteceu, fui lá, peguei, eu tive o sangue frio de lá, pegar, colocar, ainda pedi pra ele fechar. Voltei pra mesa. Só que aí eu voltei pra mesa sem um prato, que já tinha quebrado. Sim. E travou, não conseguia comer. Perdeu a fome também, né? Perdeu a fome, não. Meu olho começou a encher de lágrimas, eu comecei a ter uma certa vergonha. Aí a minha filha falava assim, outros, né? mamãe, você ficou de peito de fora? Eu falei, filha, você terminou de comer? Vamos embora? E o restaurante inteiro olhando pra mim. Não teve fila pra pagar a tua conta? E eu fui me embora. Gente, foi o maior mico da minha vida. Foi o maior mico da minha vida. Imagina. Nossa E tava cheio, cheião? Lotado. Era horário de almoço. Lotado. Muito executivo. Era um restaurante que o pessoal que trabalhava ali em volta. Não tinha celular nessa época. Exatamente. Graças a Deus. Dei sorte. Senão hoje ainda estaria viralizando isso. Mas as pessoas que ficaram com um pouco de pena de mim depois, né? Porque eu entrei numa introspecção. Eu sentei ali e, de repente, nada descia. Aí a minha filha, você não vai comer, mamãe? Eu falei, não, filha, a mamãe não tá mais com fome. Eu só quero ir embora. Só isso. Termina de comer, por favor. Rápido. Termina. Imagina a criança. Tá bom, mamãe. E aí cheguei no hotel e fui contar isso pro meu marido.
Ele deu risada e falou, pô, fez a felicidade de todo mundo, né? Aí eu falei, e a minha infelicidade, né? Porque eu passei um constrangimento muito feio. E tô com muito... fome. E tô com fome, porque eu não comi, o prato quebrou. Quer dizer, nem paguei, né? Mas foi uma loucura. Isso daí foi uma das coisas, né? Porque faz parte da vida. A passagem tua pela TV, como é que foi? Foi bacana? Você teve um resultado positivo na sua Foi como você carreira? esperava, assim? Foi, como você- olha, eu vou ser muito sincera. Eu fiz algumas novelas na Record, fiz do SBT, eu fiz, como é que era o nome? Pérola Negra. Pérola Negra. Mas eu não sou aquela pessoa ficcionada, eu não busco trabalho na televisão. Porque, assim, a minha vida é teatro, eu amo teatro. Se eu ficar sem fazer teatro, eu acho que eu morro. Eu não consigo Seu viver mundo sem... em cima de um palco. É em cima de um palco. Amo. Eu aí abri o leque, faço dublagem também, faço locução. Mas, assim, eu tenho necessidade de subir num palco. No teatro, você sofreu alguma coisa de crise de riso alguma vez em uma comédia? Você Erro não de texto, suportou, esqueceu. que não conseguia fazer o texto? Já. Ou esqueceu Inclusive, o texto, na assim? própria, não, nas Filhas da Mãe tem uma, né? Que saiu uma atriz na época, na nossa época, e aí entrou uma menina, que eu não lembro mais o nome dela, coitada. Fiquei com pena dela depois. Foi a Cláudia... Não foi a Cláudia alguma coisa? Que ela Uma não, morena? que ela não fazia o texto. Não fazia o Chegou um texto. momento do espetáculo que aí eu falava e aí ela não sabia o texto. E eu falava, cala a boca, deixa que eu falo, tô sabendo teu pensamento. Eu sei o que você quer dizer. E aí eu fui levando o São as espetáculo. duas falas. Fazia as A duas sua- falas. A Cade Lima que fazia, eu lembro disso, que foi no Teatro Gazeta. Acho que Foi. Foi no Teatro Gazeta. Exatamente. Bom, enfim. Eu sei que terminou o espetáculo, eu tava muito brava. E entrei pro camarim. Aí, por que a menina veio atrás? Por quê? Por que ela veio falar pra mim? Foi, né? Aí eu fui rosnando. Olhei pra ela e falei assim, foi. Merda! Enchi minha boca pra falar. Ai, mas eu nunca mais vi essa menina. Nunca mais. Porque ela travou, não conseguiu falar o texto, ela? Travou? Travou, ela não sei lá o que ela. o que ela sentiu. Eu não sei o que ela sentiu. honestamente- Eu sei que foi assim, foi uma prova de fogo pra mim. Ali naquele momento, porque na verdade eu queria assassinar ela em cena. E... Assassino no Ia palco. mudar, aí ia mudar. ser, As Filhas da Mãe ia mudar o nome, né? Ia ser o Sangue das Filhas, sei lá o que é. Porque a minha vontade era de montar em cima dela e encher ela de porrada. Você sabe que As Filhas da Mãe, você vai lembrar disso, que As Filhas da Mãe foi escrita quando o Ronaldo fazia Canoa do Bagre. Quando ele estava já escolhendo o elenco do Canoa do Bagre. Exatamente. Mas que era... Sabe por que ele escreveu, né? Por quê? Por quê? Porque assim, as mães, que eram só crianças, né? Canoa do Bagre tinha muita criança. Aí a mãe chegava e fazia assim: olha, minha filha dança, minha filha interpreta, minha filha se veste de palhaço, minha filha faz tudo. Faz qualquer Mas coisa. se tiver um lugar pra mim, eu sou quase uma vedete. E era exatamente isso. A mãe isso. que queria sobressair em cima das filhas, né? Porque ela enfiava as filhas, mas ela estava sempre no meio e sempre como a protagonista. E isso tem muitas mães assim, Você né? tem mais coisa gostosa pra se contar do teu... Você pode contar piada, não? Eu gosto, mas eu não sou muito boa em piada, não. Conta uma piada pra gente. Eu gosto de dar risada das piadas. Conta você uma Não, piada não, bem eu quero que gostosa. você Você. Não, até legal é ser o Qualquer uma. convidado Tá, nosso uma- que sempre conta uma piada. Bobinha. O que é um ponto amarelo no último andar de um edifício bem alto? Sou eu, né? Só pode ser eu, né? Tirando você, o que poderia ser? Deve ser uma formiga Sei de lá, asa não delta. sei. Não, um fandango tentando se suicidar. Ah, meu Deus. Quem foi o diretor que mandou ela contar isso? Eu só quero Não saber sou isso. muito boa de piada, não. Adoro ouvir piada, mas eu não sou muito boa de piada. Ô, Rogério, conta Agora, uma se me piada der um pra gente, texto, eu decoro, aí eu boto todas Aí as não, piadas que vocês a Ana, quiserem. Ana, O que você acha hoje do stand-up de hoje? O pessoal que faz stand-up hoje. Acho Que mudou muito a parte de comédia de humor, né? A É, gente porque foi hoje em dia não passada- pode mais nada, né? É, Tem isso. Por exemplo, a Então, eu acho que fofoqueira isso não dá uma- podia. não, né? O Lafon não podia fazer. Os descasados não podiam fazer hoje. São quadros que não podiam fazer. Que assim, é o humor
que é o humor do dia a dia, que é um cotidiano, só que você não pode satirizar. Então, Mas quer então, dizer, hoje em dia fica muito complicado para os profissionais de stand-up, que Você você tem tem que que mudar selecionar né? muito texto, né? Porque qualquer coisinha pode vir um processo nas costas. Porque hoje em dia você nada pode, né? Você sabe que eu mudei o meu sobrenome, né? Como? Agora é processo. Porque hoje em dia tudo é processo, né? Então você tem que medir as Enquanto é chato, palavras. tem que Mas falar você isso, sabe ficou que é chato, legal. né? Ah, eu acho. Mas você eu sabe acho. que eu, nessa época de pandemia, foi para mim foi fantástico. Foi um aumento de seguidores absurdo. Sério, que estão me seguindo até hoje ainda para receber. Para receber, tudo né? pra conta. Cobrar, as cobranças, É. né? Mas é isso, ficou muito chato mesmo hoje isso aí, essa parte, né? Ficou. Muito limitado, assim, você fica... Eu fui assim, um dia uma peça de um stand-up aí, mas o cara fala muito palavrão, né? Totalmente palavrão, mas faz parte do palavrão, eu acho, né? Mas ele falou tanto palavrão assim, que eu acho o palavrão bem colocado. Não, mas ele legal. falou os palavrões que são as frases grandes, né? Não são palavrões palavras grandes. Ah, né? não. Não era palavrão Palavrão mesmo. mesmo. Era palavrão pi, mesmo. pi, É, pi, pi. era assim, Entendi. Hoje em dia, né? É. Já entra a pessoa dentro do teatro, a pessoa vai se apresentando no stand-up, já fica uma pessoa lá só de anotação. Vamos ver o que ele vai falar, porque eu vou processá-lo. É. Assim mesmo. Não é assim? É assim Não, mesmo. eu tava no auditório, né? E aí ele falou assim: quem aqui nunca me viu? Eu nunca tinha visto ele, né? Eu fiquei quietinho lá, nem falei nada. Quem aqui tem mais de 50 anos? Eu falei, comecei a comer minha pipoca, né? Porque eu saí que ia me zoar, né? Com certeza, né? Fiquei na minha quietinho ali e tal. Mas foi legal, assim, foi bom. Mas eu só sei exagero dos palavrões só. Você sabe que tinha um... Porque restou, né, meu filho? É. Só falar palavrão, porque você não pode falar nada, que Tinha senão uma você é senhorinha de processado. 85 anos. Falei, meu Deus, fui até nervoso. Você sabe essa história de 85 anos? Você sabe que o Cláudio Cunha foi um grande humorista, né? Foi o cara que fez a Pomba Analista de Chanchada, Bagé. o analista sim, Bagé Bagé. e outras Sim, coisas sim. mais, né? O cara era uma dinâmica de ideias fabulosa, né? E um dia ele estava fazendo espetáculo, o espetáculo era meia-noite, aí tinha uma senhora, já que você está falando, essa senhora estava sentada assistindo lá o Cláudio Cunha, e ela tava assim, né? Só... Aí o Cláudio Cunha parou, olhou para ela e falou assim: algum problema, senhora? Ela falou: não, a tua prótese tá dura. Ixi, Tava Maria. com a prótese inchada. Meu A Deus! pica tava- Foi a melhor da Aí ela peça. olhou, ele pegou e fez assim. Ele não se deixou levar, olhou para ela e fez assim: deu saudades por causa do riso, né, senhora? Eu lembrei de uma muito legal, não Boa. piada, mas um acontecimento que eu lembrei do negócio das filhas da mãe. Eu não lembro a cidade agora, porque a gente viajou tanto com as filhas da mãe que eu não vou lembrar a cidade. Mas a gente estava numa cidade, terminamos o espetáculo e o meu show de plateia, que eu cantava a música da Periquita, que todos adoravam, né? A gente foi para um Inclusive, restaurante era muito tão bom chique. ver ela sair com aquele maior da coxinha. Aí a gente estava num restaurante super chique e tal, não sei o quê, que era um dos patrocinadores, sentamos lá para poder comer. Daqui a pouco veio o garçom com como é que se diz, com um balde, e dentro do balde tinha um vinho que era o Periquita. Periquita. Que era periquita. Que eu nem conhecia. Aí ele falou, em uma homenagem à sua periquita, eu lhe dou uma periquita. E ela levou a periquita pra E casa. eu levei a periquita pra pra chegar casa. na outra periquita. Não, a gente tomou lá mesmo. E eu nem conhecia esse vinho, né, o periquita. Periquita é um dos melhores vinhos, né? Sim, É, com certeza, um mas dos na melhores, época, isso faz cara. tempo, né, Tô Tisco? falando de Abafa uma o forma- caso. Falando em vinho, Olha, se você vinho, for vinho, Gold patrocinador, Prime pra apoiador, gente olha com vinho. só, Gold Prime aqui, ó. Isso aqui, o Olha que é isso aqui hoje, hein? Gold Prime. Hoje é eu o trouxe quê? o óculos. hoje eu trouxe o Nossa, que Hoje é um produto delícia. Golden Prime. O que é isso aqui? Isso aqui é uma castanha Milho torrado com salgado. café. Esse Você é gosta? milho Com mel? torrado, salgado, sabor mostarda. Com mel? Mostarda É e seu? Ó, mel. Golden E esse? Prime. Esse aqui é uma É. castanha com Ai. café. Esse é maravilhoso. Você vai ganhar. Essa- Fala o número de 1 a 10. Fala do número dia 10. Número 7. Acertou. Ganhou. Isso aí, vai. Eba! Olha, não, gente, isso daqui é uma loucura. Olha, É um Você Oscar, acha é o Oscar. periquita? castanha, Você acha periquita e amêndoas. Nossa senhora, hoje eu vou me divertir. Suas redes sociais, seus contatos, para o pessoal que quer te acompanhar.
Você já Não, falou que é um eu teatro. tenho no YouTube, eu tenho alguns trabalhos. Aliás, preciso atualizar meu YouTube. No YouTube é só você colocar lá Ana Cláudia Vidal, só que o meu Ana é com dois N's. Dois Ela é N's. chique. Cláudia Ela é chique. com H no final. Cláudia Numerologia. Numerologia. Vidal, então é Ana com dois N's, Cláudia Vidal, com um Hzinho no final. E aí, Facebook, a mesma coisa, Ana Cláudia também com Hzinho no final, Vidal. E no Instagram é o contrário, é Vidal, Ana Cláudia. Ó, e Bota o vou Vidal na aproveitar frente. E fazer uma... Meu amigo Raimundo Souza, vou aproveitar, vou fazer um convite para ele. Quando o Rai estiver em São Paulo, Boa. faço questão de ele vir E ele aqui, vai adorar. fazer um bate-papo Legal. aqui com a gente. Ele tem aproveitar. histórias A maravilhosas. história né? deles é cada uma melhor que a Ana também tem. Nós ficaríamos aqui pelo menos umas 20 É horas. verdade, é E verdade. realmente, assim, Ana, um privilégio imenso. Muito poder estar obrigado. de frente. Eu que obrigado. agradeço, Você eu que está de agradeço. frente a não é a Gabi, é o Tisco, o Rogério. Entendeu? Dois É o amados, ponto amarelinho, é queridos. o ponto amarelinho. Um pontinho amarelinho, um pontinho vermelhinho. É verdade, A mas é verdade é que vermelho a lá, gente né? Não é? Eu sou a boca. É. O resto é fácil. Tudo meu, né? Gente, muito obrigado você estar nos acompanhando aqui. Meninas Obrigado, lindas, Pedro. obrigada.